O tema de hoje, ele é super simples, ele é DQ. Primeiro, antes de entender o que é uma DQ, vamos entender o que é uma queue. Uma queue, ou uma fila, a gente pode pensar nela mais ou menos como um array, só que ela tem umas propriedades um pouco diferentes do array. Porque uma fila, ela vai seguir o princípio de first in, first out. Então, os elementos eles vão entrar por aqui e sair por aqui. Se eu adicionar um elemento a essa fila, eu vou estar adicionando esse elemento aqui. E se eu tirar um elemento dessa fila, eu vou estar tirando o elemento daqui. Tá, e por que eu preferiria isso ao invés de array? Não é, tipo, só um array, só que com menos utilidade? E pode parecer que sim, isso pode ser verdade. Só que a queue, ela tem uma implementação um pouco diferente de um array, então ela consegue ser mais otimizada que um array para esse tipo de operação. Se isso foi a queue, vamos aprender então o que é uma DQ, Doubly-Ended Queue. Doubly-Ended Queue é uma queue em que eu não preciso adicionar elementos no início e tirar elementos no final. Ela não precisa necessariamente seguir o princípio de first in, first out. Eu posso adicionar elementos nessa ponta, tirar elementos dessa ponta, ou adicionar elementos nessa ponta e tirar elementos dessa ponta. Essas operações numa DQ se implementada corretamente, elas vão ser O de 1, porque uma DQ ela geralmente é implementada via uma doubly linked list. Então, por que usar uma DQ ao invés de usar um array? Porque se as operações que você vai fazer são adicionar ou remover itens de um dos cantos, essas operações provavelmente, dependendo da implementação da sua linguagem, vão ser mais rápidas do que fazer isso com array. Uma DQ é uma estrutura de dados especializada que tem um objetivo específico. E agora vamos resolver um problema de DQ no LeetCode e mostrar que é uma estrutura extremamente simples e extremamente fácil. Problema número 933, Number of Recent Calls. Esse é um problema relativamente bastante simples. A gente precisa inicializar uma estrutura de dados, enfim, pode ser qualquer uma. Por acaso a gente vai escolher uma DQ porque eu acho apropriado para esse problema. Enfim, inicializamos uma estrutura de dados e a gente precisa contabilizar a quantidade de requests feitos nos últimos 3.000 segundos. Perdão, milissegundos. A gente vai implementar essa estrutura numa classe chamada RecentCounter e a gente vai implementar um método chamado ping, que adiciona um new request com o tempo t, e o tempo t representa os milissegundos, enfim. E o método ping precisa também retornar o número de calls feitos nos últimos 3.000 milissegundos. Então, o que a gente vai fazer encaixa bem aqui, porque a gente vai estar adicionando requests em um lado. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja o 2.999 milissegundos, né? A gente precisa retornar o tamanho dos últimos requests feitos nos últimos 3.000 milissegundos. Então, isso aqui vai retornar o tamanho inteiro do array, só que se isso aqui fosse 3.002, por exemplo, a gente removeria esse aqui e esse aqui. Na verdade, tem que ver se é inclusivo ou exclusivo, né? Aqui, ó, inclusive range. Inclusivo, então. Ok, é um problema bastante simples. Vamos puxar aqui o código pra gente fazer. Esse aqui é a nossa classe, RecentCounter. A gente precisa do init aqui. O init, como eu mencionei antes, vai ser um self.queue e eu vou inicializar utilizando o método built-in do Python chamado dequeue. Esse método vem de collections, aqui ó, collections dequeue. Eu já tinha importado e esqueci de deixar isso no vídeo. O que o ping faz? O ping faz um self.queue.append t, que é o nosso novo tempo. Isso aqui vai adicionar o elemento t no final do array, como int. E enquanto o t menos o primeiro elemento desse array, então self.q0, for menor do que 3.000, a gente vai dar um popleft. Self.q.popleft. E isso vai removendo elementos até que todos os elementos dentro desse array estejam naquele range de 3.000. Feito isso, o que o exercício pede? Pede que a gente retorne o tamanho do array. Quantos requests foram feitos nos últimos 3.000 milissegundos. É só isso. Self.queue, se eu der um submit aqui, a gente vai obter o resultado correto. Aceito.